Eu convido a todos a acalmarem suas mentes, a adentrarem este campo de luz que começa a cercar nossas casas, que começa a cercar as pessoas que vivem conosco e que começa a nos cercar. Que dentro deste campo de luz, onde o amor, a fraternidade, a paz são nossa oração, possamos estar abertos às intuições, aos ensinamentos que apreciaremos essa noite, através da palestra e dos nossos irmãos espirituais. Agradeçamos aos missionários, em especial a Kardec, que vem aqui neste plano da vida nos trazer o precioso conhecimento espiritual que nos ajuda a edificar uma base mais sólida para o nosso ser. Muito obrigado, Pai, por nos conceder este conhecimento. Amém. Assim seja. Boa noite a todos. Eu vou ficar de pé. Hoje falaremos sobre o capítulo 29 do livro Pão Nosso, capítulo intitulado A Vinha, de autoria do Espírito Emmanuel, psicografia do médium Francisco Cândido Xavier. Então, Então, o capítulo 29 inicia-se com um trecho da parábola dos trabalhadores da vinha de Jesus. Então, o trecho nos diz o seguinte: E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Mateus capítulo 20, versículo 4. Ninguém poderá pensar numa terra cheia de beleza e possibilidades, mas vogando ao léu na imensidade universal. O planeta não é um barco desgovernado. As coletividades humanas costumam cair em desordem, mas as leis que presidem aos destinos da casa terrestre se expressam com absoluta harmonia. Essa verificação nos ajuda a compreender que a Terra é a vinha de Jesus. Aí, vemo-lo trabalhando desde a aurora dos séculos. E aí assistimos à transformação das criaturas, que, de experiência a experiência, se lhe integram no divino amor. A formosa parábola dos servidores envolve conceitos profundos. Em essência, designa o local dos serviços humanos e refere-se ao volume de obrigações que os aprendizes receberam do Mestre Divino. Por enquanto, os homens guardam a ilusão de que o orbe pode ser o tablado de hegemonias raciais ou políticas, mas perceberão, em tempo, o clamoroso engano, porque todos os filhos da razão, corporificados na crosta da terra, trazem consigo a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado no recanto em que agem transitoriamente. Onde quer que estejas,
recorda que te encontras na vinha do Cristo. Vive sitiado pelas dificuldades e pelo infortúnio, trabalha para o bem geral. Mesmo assim, porque o Senhor concedeu a cada cooperador o material conveniente e justo. Então, Emmanuel nos convida a uma reflexão sobre uma das parábolas mais herméticas de Jesus, mais desafiadoras, porque nos apresenta conceitos estranhos ao nosso nível de compreensão. Jesus nos apresenta um senso de justiça diferente, em que o Senhor da vinha paga aos trabalhadores da última hora o mesmo que assalariou aos trabalhadores que trabalharam durante todo o dia. E qual de nós não questionou essa parábola quando a viu pela primeira vez? Qual de nós não questionou esse senso de justiça? Para qual de nós isso não pareceu injusto, na verdade? Então é sobre este ponto que Emmanuel nos chama à reflexão. É este ponto que Emmanuel nos convida a examinar. E falando especificamente da vinha, a vinha é um símbolo espiritual antigo e muito importante dentro das tradições abraâmicas, as tradições que surgiram a partir do patriarca Abraão. É de tamanha importância o símbolo da vinha que de todos os livros bíblicos, somente o livro de Jonas não traz nenhuma referência à vinha. De forma que podemos nos questionar: qual é a simbologia que guarda a imagem da vinha? E é aqui que nos surge uma resposta. Quando Kardec é convidado pelos espíritos a materializar um novo corpo de conhecimento espiritual no planeta Terra, os espíritos instruem Kardec: porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. Então aqui eles nos esclarecem que a vinha, o ramo da videira, representa o trabalho do próprio Deus. E eles dizem: aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, o espírito é o licor, a alma ou espírito ligado à matéria é o bago. O homem quintessencia o espírito pelo trabalho, e tu sabes que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire conhecimentos. Então aqui os espíritos nos ensinam o real significado por trás dessa simbologia e nos deixam subentendido que para a extração do licor é necessário que os bagos, que as uvas sejam maceradas, sejam pisadas, para que delas se extraia o que há de mais precioso e para que se remova, como a Bíblia nos diz, separando o joio do trigo, para que se remova o que é desnecessário, o bago, e se extraia somente o líquido mais precioso. E aqui, no início, Emmanuel nos traz a seguinte reflexão: ninguém poderá pensar numa terra cheia de beleza e possibilidades, mas vogando ao léu na imensidade universal.
A gente não pode imaginar que um planeta como a Terra, que um planeta tão rico em termos de belezas materiais, pode estar abandonado como um navio que vai pelo oceano com os seus tripulantes, mas sem uma equipe de comando, que navega desgovernado. E é este ponto que Bittencourt Sampaio nos esclarece. Em 2 de junho de 1955, Bittencourt Sampaio nos envia uma mensagem através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, nos dizendo justamente: não ignorais que a civilização de hoje é um grande barco sob a tempestade, mas enquanto mastros tombam oscilantes e estalam vigas mestras aos gritos da equipagem desarvorada, ante a metralha que incendeia a noite moral do mundo, o Cristo está no leme. Então, Bittencourt Sampaio nos diz: a Terra se assemelha a um grande barco que navega sobre águas turbulentas, sob uma tempestade indolente. Os mastros tombam oscilantes e estalam as vigas mestras. E a equipagem, a tripulação do barco, grita desesperada. Mas não se esqueça a tripulação do barco que na cabine de comando possuímos uma equipe de marinheiros experientes. Possuímos uma equipe de comando que já navegou muitas águas turbulentas e que está acostumada com o tempo indolente. E se isso não nos bastasse, ele encerra dizendo: o Cristo, pessoalmente, é o nosso comandante. O Cristo não é um espírito que está dando ordens, dizendo o que deve ou não deve ser feito. Ele, pessoalmente, está comandando a embarcação. De forma que, se o Cristo é quem define para onde este barco está indo, como nós podemos temer a possibilidade de não chegarmos ao nosso destino final? Portanto, Emmanuel nos dirá: as coletividades humanas costumam cair em desordem, mas as leis que presidem aos destinos da casa terrestre se expressam com absoluta harmonia. Ou seja, é esperado que as coletividades humanas caiam em desordem. A equipe de comando desta embarcação conhece a tripulação que ocupa o navio. A equipe está preparada para esta tripulação. E me chama a atenção muitas vezes quando nós, que cultivamos uma fé espírita, às vezes perdemos a nossa calma e dizemos: meu Deus, me parece que o mundo está perdido. Porque isso indica que não compreendemos bem o que estudamos. Se estamos em um planeta de provas e expiações, é esperado que as populações humanas caiam em desordem. É esperado que enfrentemos choques individuais e coletivos durante a nossa passagem temporária, durante a nossa passagem transitória no planeta.
E é por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho nos traz uma mensagem importante. Ele nos diz: a Terra nos oferece, pois, um dos tipos de mundos expiatórios, ou seja, a Terra nos oferece um dos muitos tipos de mundos expiatórios. E ele dirá em que as variedades são infinitas. Há infinitos tipos de mundos expiatórios, dependendo daquilo que o espírito deve expiar. E ele prossegue aqui, mas tem por caráter comum servirem de lugar de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. Ou seja, a população que ocupa os mundos de provas e expiações são populações rebeldes. Então, determinados comportamentos devem ser esperados dessas populações. E ele ainda continua: nesses mundos, os espíritos exilados têm de lutar, ao mesmo tempo, contra a perversidade dos homens e a inclemência da natureza. Trabalho duramente penoso, que desenvolve de uma só vez as qualidades do coração e as qualidades da inteligência. É assim que Deus, na sua bondade, torna o próprio castigo proveitoso para o progresso do espírito. Então ele encerra a mensagem de uma forma muito bonita, nos dando a entender que tudo faz parte da bondade divina. Se nos encontramos neste planeta, se enfrentamos choques individuais e coletivos, é porque, dentro da inteligência divina, isto representa o melhor para nós, a melhor oportunidade de progredirmos. Então, Deus não tira do ser, ele não nos tira a possibilidade de crescermos, mesmo quando necessitamos estar em exílio. E no Livro dos Espíritos, a questão 260, quando Kardec pergunta: como o espírito pode querer nascer entre gente de má vida? Ou seja, como é que um espírito pode querer vir a um planeta como a Terra, sendo que a Terra é ocupada por uma população com inclinações más? E os espíritos lhe respondem: forçoso é que seja posto num meio onde possa sofrer a prova que pediu. Pois bem, é necessário que haja analogia. Para lutar contra o instinto do roubo, preciso é que se ache em contato com gente que é dada à prática de roubar. Como nós vamos crescer espiritualmente se não formos testados, se não passarmos pelos mundos de provas, se não enfrentarmos as dificuldades? Como é que nos tornaremos bons se não conhecermos e resistirmos à maldade? Como é que aprenderemos o autodomínio se não enfrentarmos a possibilidade do que a Igreja Católica chamou de pecado, ou da tentação, que é um termo mais adequado à nossa doutrina? Então, de que forma poderemos exercer o autodomínio se não for assim? Perdão. E aqui Emmanuel nos dá uma chave importante. Ele diz: a formosa parábola dos servidores envolve conceitos profundos. Em essência, designa um local de serviços humanos e refere-se ao volume de obrigações que os aprendizes receberam do Mestre Divino. Ou seja, quando nós questionamos
a lógica divina dentro da parábola dos trabalhadores da vinha. Quando nós nos perguntamos, é justo que aquele que trabalhou 1 hora receba o mesmo salário daquele que trabalhou um dia todo? Então, Emmanuel nos explica que cada um recebeu um volume de obrigações. E cada um receberá o salário de acordo com o volume de obrigações que recebeu. E eu gostaria de sugerir uma analogia para que pensemos a respeito do que Emmanuel nos propõe aqui. Então, imaginemos uma criança de 9 ou 10 anos que, na escola, aprendendo as bases da matemática, recebe uma prova com 10 questões. Com questões de adição, subtração, multiplicação, questões simples. E essa criança acerta as 10 questões. Então, é lícito, é justo que ele receba uma nota 10. Dentro do escopo de atividades que lhe cabia, dentro do corpo de conhecimento que aquela criança deveria adquirir, ela foi excelente. Ela atendeu todas as expectativas. Agora, de um estudante universitário, a prova, as questões cobradas serão diferentes. Um estudante universitário vai receber 20 questões de cálculo extremamente complexas e a ele serão dadas 4 horas para responder as 20 questões. Se ele acertar todas, é lícito que ele receba um 10. Da mesma forma que a criança que respondeu corretamente todas as questões recebeu um 10. Porém, o grau de cobrança para o estudante universitário será diferente, já que o grau de conhecimento é diferente. Então, é assim que aquele que trabalhou 1 hora atendeu as obrigações que lhe cabiam durante a hora trabalhada. E aquele que trabalhou o dia inteiro atendeu as obrigações que lhe cabiam durante as 8 horas de jornada. E aqui, Emmanuel prossegue: todos os filhos da razão, corporificados na crosta, trazem consigo a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado no recanto em que agem. Ou seja, todos nós recebemos a nossa cota de obrigações. O Espiritismo já nos explica acerca da programação encarnatória. Antes de encarnarmos, cada um de nós aceitou um conjunto de tarefas que deveriam ser executadas durante a encarnação. E cada um de nós, executando as nossas tarefas, auxilia, contribui para que o planeta altere o seu padrão, para que o planeta eleve o seu padrão, para que o planeta se eleve. E aqui, na questão 260A, quando Kardec pergunta aos espíritos se não houvesse gente de uma vida na Terra, o espírito não poderia encontrar nela o meio necessário a certas provas? E aí os espíritos respondem: seria isso de lastimar-se? É o que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não penetra. Eis porque nesses mundos só há espíritos bons. Fazei que em breve o mesmo se dê na Terra. Ou seja, Kardec pergunta, mas será que se não houvessem espíritos maus aqui não seria melhor para a gente? Não seria mais fácil? O espírito, tá, mas você está lastimando o quê? Cabe a vocês, fazei que em breve o mesmo se dê na Terra. Então os espíritos lançam a responsabilidade sobre nós. Fazei que em breve o mesmo se dê na Terra. Se cada um de nós estiver trabalhando para cumprir a sua cota de atividades, se cada um de nós estiver trabalhando para cumprir a sua cota de tarefas, nós auxiliaremos no processo de transformação do planeta. Então, cabe a nós transformar o planeta. Quando a gente fala da reencarnação, da
a mudança, perdão, deixa eu me lembrar do termo, da transição planetária, uma pergunta é muito comum. Então, aí, quando a gente assiste as palestras sobre a transição planetária, sempre surge uma pergunta: quando? Quando se dará a transição planetária? É ano que vem? É daqui a 10 anos? É daqui a 30 anos? Então, aqui os espíritos nos respondem, jogando a pergunta de volta para nós. São vocês que devem decidir quando vai se dar a transição planetária. Porque a transição planetária só ocorrerá quando vocês transicionarem o seu mundo íntimo, quando vocês transicionarem os seus corações e mentes. Por isso a doutrina espírita se constrói em torno da reforma íntima. Por isso a proposta da doutrina espírita é a transformação interna do ser humano, para que o ser humano torne-se apto a ajudar o planeta a transicionar. E Emmanuel encerra dizendo: trabalha para o bem geral, mesmo assim porque o Senhor concedeu a cada cooperador o material conveniente e justo, ou seja, a cada tarefa que nos foi dada, nos foram dadas também as ferramentas para executá-la. Não achemos que Deus não mandou alguém cavar um buraco, mas não lhe deu a pá. Mandou alguém carpir um terreno, mas não lhe deu enxada. Conforme a atividade que deve ser executada, a ferramenta nos foi dada. Eu gostaria de encerrar com um trecho do livro Ação e Reação. Às vezes a gente se pergunta, mas o que é o bem? E como é que eu faço o bem? Como é que eu sei que eu me transformei e que estou fazendo bem? E o ministro Sanzio, no livro Ação e Reação, quando o Hilário pede para que ele fale um pouco sobre o bem e o mal, ele diz: o bem, meu amigo, é o progresso e a felicidade, a segurança e a justiça para todos os nossos semelhantes e para todas as criaturas de nossa estrada. E o mal será sempre representado por aquela triste vocação do bem, unicamente para nós mesmos. Então, se temos questionamentos, se estamos agindo da maneira correta ou não, nos perguntemos: quem o meu comportamento está beneficiando? Porque o mal é o bem, mas o bem egoísta é quando eu quero o bem somente para mim. O mal é o bem exclusivista, é quando eu quero que eu esteja confortável. E o bem é o bem para mim, mas para todos os que me cercam, para todos os seres e para toda a humanidade. Era isso que eu tinha para dizer hoje. E agora eu convido vocês a fecharem os olhos, a relaxarem. A acalmarem a respiração. Mestre Divino, agradecemos a oportunidade de podermos estar aqui unidos hoje em torno da doutrina espírita, levando nossas mentes para o Cristo, nos acercando dos bons espíritos, purificando nossa fonte pessoal. Que o Cristo, nosso guia condutor, ilumine os nossos caminhos e de todos os nossos irmãos na senda terrestre.
Que a luz do Cristo, descendo dos céus, vai entrando pelo topo das nossas cabeças, iluminando nossas mentes, nossos corações, purgando sentimentos, emoções. Nossos irmãos espirituais iniciam a atividade do passe, limpando, curando, purificando. Que a luz do Cristo seja conosco, que as águas sejam fluidificadas, que essa luz que recebemos agora irradie para aqueles que vivem conosco, para nossas casas, nossos vizinhos, e prossiga irradiando para aqueles que mais dela necessitam. Que assim seja. Amém.